Se você tem uma Bíblia, abra em Efésios capítulo 1 e ao começarmos hoje, isso é o que quero que vocês saibam e realmente preciso que prestem atenção aqui desde o início. Os versículos que vamos abordar hoje são, sem dúvida, alguns dos mais profundos e enriquecedores, mas também alguns dos mais debatidos que já foram ensinados. Então vamos analisá-los um pouco e preciso que vocês entendam o que vou dizer, porque isso me preocupou muito durante todo o fim de semana. E ainda não tenho certeza se todos entenderam bem. Você precisa ouvir toda esta mensagem. Você precisa ouvir tudo o que estou dizendo por este motivo. Haverá momentos nesta mensagem em que você vai pensar, ele acredita nisso. E eu vou precisar te levar completamente por tudo o que o texto diz, para que você realmente possa entender. Não, este é o final. E é isso, é assim que tudo isso se relaciona. Se você me abandonar, escute com atenção. Se você abandonar qualquer parte do texto, pode acabar interpretando mal até mesmo o que estou te dizendo. Por isso eu preciso que você se concentre, talvez como nunca antes. E te digo que quando sairmos daqui, todos estaremos felizes. Então, Efésios capítulo 1, e é com isso que quero começar. Estamos em uma série simplesmente falando sobre nossa herança. Estamos falando das riquezas que os seguidores de Cristo recebem. Não apenas preste atenção na eternidade. Acho que um ponto perigoso do ensino da igreja hoje em dia e seu movimento nos Estados Unidos é que meio que entendemos isso. É como se houvesse uma herança lá na eternidade e ela existe, mas a Bíblia ensina que temos uma herança aqui mesmo, agora que Deus nos deu, que é riqueza. Imaginem chegar ao trabalho amanhã, não sei quantos de vocês ficariam animados, mas chegam com uma carta confirmando que você herdou $1 bilhão. Qual seria a sua atitude se você recebesse isso? Vamos lá, alguns de vocês simplesmente mentem na igreja. Não sei como dizer isso de outra forma. Sua atitude seria melhor do que a que você acabou de ter. A realidade é que amanhã seria um dia maravilhoso se você descobrisse que herdou $1 bilhão. Mas estou aqui para te dizer que em vez disso, você foi à igreja. E vou te mostrar que você tem uma herança infinitamente maior do que essa através de Jesus Cristo. E preste atenção, ela já é sua. Se você não tem estado conosco, esta é a terceira mensagem da série em que estamos nos aprofundando no tema. Você sempre pode acessar online e se atualizar com qualquer uma das mensagens para aprender sobre o que temos falado. Mas todas essas mensagens também se sustentam por si mesmas. Mas é aqui que temos estado. Efésios 1, versículo 1, a Bíblia diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele está dizendo, o que eu ensino é a vontade de Deus aos santos. Deus te perdoou e te purificou. Compartilhei isso com vocês e é importante para o que ensino hoje que vocês captem isso. Ao ser escrito, deixaram um espaço em branco. Assim, ao falar à igreja, ficaria vago para circular entre as congregações. Agora ouçam-me, não era para ir para Éfeso, não, obviamente. Mas teria circulado porque isso é verdade para todos os santos. E diz que vocês são fiéis em Cristo Jesus. Graça e paz a vós da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou aos seus seguidores. Vejam isso, com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Em outras palavras, Deus te diz no versículo 3, você tem uma herança. Ou seja, eu te abençoei e te dei o que você precisa. Então nós nos perguntaríamos, bem, temos essas bênçãos espirituais, quais são exatamente? E é disso que se trata esta série. Tenho mais mensagens nesta série que me empolgam porque estamos aprendendo o que você possui. Você com certeza quer saber o saldo da sua conta e quanto tem no cartão de crédito, não é? Você quer saber, é disso que tratam esses versículos. Então, quais são essas bênçãos espirituais? Paulo vai expô-las do versículo 4 ao versículo 14. O interessante é que do versículo 4 ao 14 é uma só frase. Se ler em grego, é uma oração contínua que, se notar, ela apenas continua. É como se Paulo dissesse, é assim que você é abençoado espiritualmente. E ele fica tão animado, com tanta energia, tanto entusiasmo, que nem sabe por onde começar. Eu me identifico. Vamos lá. Agora, eu adoro quando vocês trazem sua Bíblia. Se não trouxe, não se preocupe. Se não tem uma Bíblia, nós arranjamos uma.
Elas estão fora onde ficam nossos livros. Pegaremos uma para você, mas adoro quando traz sua Bíblia porque pode marcar palavras e áreas. Note uma frase que aparece 3 vezes nestes versículos. É fundamental na sua Bíblia. No versículo 6 diz o seguinte, versículo 6, para o louvor da glória da sua graça. Agora vou mostrar para vocês o quanto sou inteligente. O contexto do versículo 6 é o contexto dos versículos 3, 4, 5 até o 6. Viram como sou inteligente? Esse é o contexto. Mas nesse contexto é disso que fala sobre Deus o Pai. Depois vem o versículo 12. Prestem atenção ao versículo 12. Nele diz que seremos para louvor, que nossas vidas serão para louvor de sua glória. Bem, o contexto do versículo 12, se vocês estudarem e analisarem, se refere a Jesus Cristo. Então, no início se refere a Deus Pai, aqui está falando de Jesus Cristo. Veja o versículo 14. No versículo 14 diz, para louvor de sua glória. Bem, o contexto do versículo 13 é o Espírito Santo. Vocês podem se perguntar o que estou tentando dizer. Este é um trecho impressionante das Escrituras porque expõe a obra da Trindade em nossa salvação. Obrigado. Agora, alguns de vocês, por isso realmente preciso que prestem atenção. Alguns são cristãos novos, como bebês na fé, e estão aprendendo, estão crescendo. Alguns têm experiência, mas talvez tenham uma experiência ruim. Por isso preciso que prestem atenção, foquem nisso e compreendam. Cremos que a Bíblia ensina que Deus é uma trindade. Ouçam, isso nos diferencia das outras religiões. Cremos em um só Deus. Há um só Deus, é só isso. Há um só Deus revelado em 3 pessoas, a Trindade. Isso se vê em toda a Bíblia, até no Antigo Testamento. Veja isso no Novo Testamento, em Mateus 28, nas últimas palavras de Jesus. Ele fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sempre que batizamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cremos na Trindade, um Deus revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Sobre nossas dificuldades culturais, ouçam o que digo. Muitos desses versículos são como intocáveis, as igrejas não os ensinam nem falam sobre isso por ser um tema debatido. Temem que, se ensinarem e houver discordâncias, as pessoas saiam da igreja. O que acontece é que nos roubam algo glorioso que a Bíblia revela, simplesmente por medo. Escutem, há coisas em que acredito, mas não compreendo totalmente. Às vezes, ao falar da Trindade, usam a água como exemplo. Pode ser líquida, gelo ou vapor. Isso é limitado. Não digo para pararem de usar o exemplo, mas ele é limitado. Temos que chegar a um ponto em que, ao estudar a Bíblia, devemos entendê-la. O fato de eu não entender tudo não significa que não seja verdade. Garanto que vocês usam coisas regularmente que não compreendem completamente. Uso o celular todo dia. Gostaria que não fosse assim, mas uso. Agora, é isso que vou lhes dizer. Se o meu celular quebra, eu não o levo de volta para casa? Quero dizer, porque não o compreendo totalmente, mas agora sei que funciona, posso ver isso. Vejo a evidência disso. Há coisas que entendo e que me permitem usá-lo de forma funcional, mas vou ser sincero com você. Há pouquíssimas pessoas, se é que há alguém aqui que compreenda tudo sobre um telefone celular. Tenho um entendimento básico, mas não o entendo completamente. E há muitas coisas, ouçam-me, na vida que aceitamos e acreditamos, mas que não compreendemos completamente. E quero dizer isso a vocês. E que Deus nos ajude a chegar a esse ponto, como seguidores de Cristo, especialmente ao lidar com Deus. Algumas verdades estarão além da nossa compreensão. Quero deixar isso claro à medida que avançamos. Mas é isso que vocês veem em Efésios capítulo 1. É um capítulo muito especial da Bíblia, que, como eu disse, muita gente não ensina. O que se vê em Efésios capítulo 1 é que somos salvos pela vontade do Pai. Ou seja, o plano do Pai é nos salvar por sua vontade, mas também somos salvos pela obra do Filho. Cristo veio à terra, carregou a ira, a dor e o castigo pelos nossos pecados em nosso lugar. E somos salvos pelo testemunho do Espírito Santo. A Bíblia ensina em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Prestem atenção a isto. A Bíblia diz que este mundo está cego para as coisas de Deus. E a única razão pela qual você, eu ou qualquer pessoa pode vir a Cristo é porque o Espírito de Deus dá testemunho do que Deus fez. Ele tira as vendas dos nossos olhos e nos permite ver essa obra gloriosa que Deus fez por você e por mim. E o que acontece neste texto? Paulo está tão maravilhado com esta salvação e esta graça que Deus fez por nós, que ele vai nos dizer o que Deus fez por nós.
E ele tem tanta gratidão que simplesmente começa a louvar e diz: para o louvor da sua glória, pelo que fez por você, pelo que fez por mim. Aqui há uma grande lição em Efésios capítulo 1. Quero que dediquemos nosso tempo para esclarecer e entender isso. E digo a vocês, igreja, alguns dos versículos mais debatidos da Bíblia. Então ouçam com atenção. Aqui está a lição. A salvação vem de Deus. Agora vocês precisam entender isso porque existem religiões no mundo todo. Há pessoas reunidas aqui em nossa cidade nesta manhã. Eles ensinam que precisam fazer isto e aquilo. Se você fizer isso e aquilo, então talvez consiga alcançar esse nível ou lugar com Deus. E você receberá essas coisas. Essa não é a doutrina da Bíblia. O ensinamento da Bíblia é que a salvação se origina em Deus, que Deus a planejou, produziu e revelou a este mundo. É isso que a Bíblia ensina. Agora quero que vocês vejam algo. Me digam se estão me ouvindo. Isso vai ser ótimo. Não parecem animados, mas será ótimo. Concentrem-se e aproveitem. Não vão embora hoje. Não pensem, bem, não sei sobre isso. Ouçam tudo. Quando você estuda a Bíblia, vai descobrir que ela trata da salvação sob 2 pontos de vista. A Bíblia vê a salvação de 2 formas. Algumas passagens fazem isso a partir da nossa perspectiva. Ou seja, quando a Bíblia fala sobre a salvação, ela fala para que você entenda e para que eu entenda. Ela fala a partir da perspectiva do homem. Por isso a Bíblia diz: qualquer um que invocar o nome do Senhor. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito para que aquele que... A Bíblia ensina, quem quiser vir, quem se dispõe a confiar e receber. Ela traz termos como arrependimento. Curiosamente, ouvimos dizer que se arrepender é dar uma volta de 360 graus, o que é apenas voltar ao ponto de partida. Isso não é arrependimento. Arrepender-se é dar uma volta de 180 graus e mudar de direção. Mas percebi que diante da dificuldade e das provações, eu preciso de algo. Eu me viro, busco a Deus... E a Bíblia diz que o homem deve se arrepender. Jesus esteve nesta terra e ele disse: o homem deve se arrepender ou perecerá. E assim vemos palavras como arrependimento e crer. A palavra crer na Bíblia não é como pensamos, apenas uma aprovação intelectual. Para entendermos melhor, crer na Bíblia seria confiar, no sentido de que existe uma responsabilidade na salvação. E que todo aquele que permitir, venha a Ele. Existe essa responsabilidade do arrependimento na salvação. Nossa responsabilidade na salvação é crer, confiar e depender de Deus. E então essa salvação, sob a perspectiva humana, fala ao nosso entendimento, para que possamos compreender, pois Deus nos deu isso como revelação. Mas também há outras passagens onde a salvação é apresentada sob a perspectiva de Deus. E é aí que encontramos palavras como escolhido e a palavra predestinado. É aí que você encontra esse tipo de palavras, sobre as quais há tanto debate e bastante má representação. Aí surgem termos como adoção. Nos dizem, você é responsável por isso. E Deus é responsável por aquilo. E fala sobre ser escolhidos, predestinados e adotados. E o que Paulo nos diz é o seguinte: ouçam, a salvação é um presente de Deus Pai. Ele a orquestrou, Ele a originou. Deus quis a salvação, então é isso que vou fazer. E acredito que essa é a melhor forma de abordar isso. Para entender sua herança, você precisa compreender o que Paulo diz em Efésios 1 sobre o que lhe pertence. Isso pertence a você e a todo seguidor de Cristo. Para explicá-lo, Paulo usa palavras que hoje foram sequestradas, mal representadas e debatidas. Elas são discutidas. O que faremos esta manhã, e desafio vocês a se certificarem de que eu faça isso, é analisar essas palavras. Vamos vê-las em seu contexto, o que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele está nos dizendo neste momento, neste texto. E acredito que isso vai nos ajudar. Já te digo que fiquei tão emocionado no primeiro culto que quase não conseguia nem respirar. Eu estava exausto. É a melhor maneira de fazer isso. Primeiro vejamos a eleição. Esse termo se refere ao que a Bíblia diz no versículo 4 sobre o plano de Deus. No versículo 4, a Bíblia diz o seguinte. Veja isso, assim como ele, isso fala de Deus. Ele está falando aos seguidores de Cristo. E a Bíblia diz, assim como ele, Deus nos escolheu. A palavra escolheu significa selecionar. Refere-se à doutrina da eleição. É uma doutrina que consideramos fundamental. Como eu disse, você deve ouvir cada palavra e também cada ponto. Se quer saber o que o pastor pensa, saberá no final. Junte tudo para não perder nada. Ele fala da doutrina da eleição. Vejam bem, o tema causa brigas, mas creio em Charles Spurgeon. Ninguém disse isso melhor. Ouçam isto.
A eleição está escrita na palavra de Deus como se fosse com cinzel de ferro e é irrevogável. Esta é a boa notícia para aqueles que conhecem isso em sua fé. Eles sabem que isso é uma de suas heranças. E para aqueles que não sabem, eu lhes trago a boa notícia. Não precisa entender a eleição para ser abençoado. Glória a Deus. Vamos lá, não é verdade? Não é necessário entender tudo sobre o fato de que o Pai nos escolheu para se alegrar no fato de que somos escolhidos pelo Pai. Mas é isso que eu quero fazer. Vou explicar o que isso significa. Entenda o que possui. Se segue a Cristo, ouça. Isso não é algo que você possa conquistar um dia. A Bíblia diz, isso é seu, é seu. Agora mesmo ele diz isso, nos escolheu. Mas veja o que diz depois nele. Antes da fundação do mundo. Agora todos digam amém. Para eu saber que vocês estão me ouvindo. Gente, dê uma cutucada na pessoa ao seu lado para ela acordar. Vocês não vão querer perder isso. Então é isso que acontece. Isso significa que antes de Deus colocar as estrelas no espaço, antes de Deus dizer faça-se a luz, antes de Deus soprar vida em Adão, diz a Bíblia, mesmo antes de tudo isso, Deus escolheu você para ser dele. E o que isso significa? Quero que vocês entendam isso. Significa que nem você nem eu fizemos nada para merecer ser escolhidos pelo Senhor. Nós nem estávamos lá. Significa que você não pode conquistar isso, nem merecer, nem fazer nada para realizar esse plano na sua vida. Absolutamente nada. Então você e eu não tivemos nada a ver com o fato de Deus dizer, vou escolhê-los. Agora só quero que você ouça. Não houve nada que você pudesse fazer, nem nada que você fez. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Isso significa que Deus tomou a iniciativa na nossa salvação. Veja como isso ajuda. Evita que você se envolva com uma religião do mundo. Porque o que as religiões do mundo estão tentando te ensinar é como o homem chega até Deus. É isso que elas fazem. Se obedecer a esta regra, se fizer isso, se acrescentar isso à vida, se ler este livro e ouvir o resto, então você pode conquistar o céu. Esse não é o ensinamento da Bíblia. A Bíblia ensina a nossa salvação. Nossa esperança de sermos perdoados, lavados e purificados e de chegarmos ao céu. Não tem absolutamente nada a ver com o que você produziu. Com o que você planejou, com o que você orquestrou. Tudo se origina no próprio Deus. Quero ter certeza de que vocês entendam isso. A salvação não é uma ideia tardia de Deus. É isso que Paulo está tentando nos ensinar. Ele está nos ensinando que a salvação não é algo secundário. Por exemplo, quando o homem pecou no Éden, Deus não estava no céu pensando, o que vamos fazer? Essa mulher arruinou o nosso homem. Não era o que acontecia no céu. Só quero que vocês saibam. Deus não estava no céu dizendo, olha como ele estragou tudo, ou veja o que aconteceu. Escute, nada surpreende a Deus. Muitas vezes pensam, o pecado aconteceu e Deus teve que mudar de plano. A Bíblia não ensina isso. Desde a eternidade, antes de você ser um pensamento, antes de Deus falar, haja luz e criar o dia, antes de fazer qualquer coisa no mundo, antes que os céus e a terra fossem criados, Deus já sabia que seríamos pecadores e entendia isso perfeitamente. Ele sabia que iríamos precisar de um Salvador. E desde a eternidade, Deus tomou uma decisão. Vou enviar meu filho àquela terra. Ele vai morrer na cruz pelos pecados deles. Estou enviando um Salvador que possa redimi-los e trazê-los para a minha família. Ele nos escolheu antes de qualquer outra coisa, antes da fundação do mundo. Vocês deveriam estar mais animados com isso. Sendo honesto, casei com minha namorada de escola e estou feliz porque eu era um bom atleta na escola. Não pareço, mas era. Casei com ela para ela confirmar isso para vocês. Mas enfim, eu era um bom atleta e adorava basquete. Eu adorava basquete. Lembro que chegava a hora de escolher os times. Não vou mentir para vocês. Eu conheço a alegria de estar num grupo e ser escolhido por alguém. Eu podia me virar e perguntar, sabem o que ele acabou de dizer? Que eu sou o melhor. Por isso ele me escolheu primeiro, né? Sei como é montar times de golfe. E sei como é estar no fim, esperando ser escolhido e ouvir. Pode ficar com ele, não o quero. Ele vai jogar no seu time. Já temos o time completo, não é? Então conhecemos o desafio desse momento. A Bíblia diz que o Deus do universo olhou para você. O Deus do universo conhecia seus defeitos, seus fracassos e seus pecados. E o que custaria trazer você para a família de Deus? E antes da fundação do mundo, Deus disse, vou escolher esse caminho. Escolho esse caminho. Faço isso porque sei o que posso fazer com o meu povo redimido. Por isso, tomo essa decisão. É um ensino bíblico glorioso.
real para você e para mim como seguidores de Cristo. Mas é aqui que lutamos. Isso traz uma grande questão. Como você sabe se é um dos escolhidos? Ouça com atenção e me acompanhe nesta mensagem. Vocês precisam ouvir tudo o que vou dizer, começando por isso. Alguns focam nisso, mas esse não é o ponto. Em 2 Timóteo 2, versículo 19, a Bíblia diz: o Senhor conhece os que são seus, uma das minhas favoritas. Eu daria crédito à pessoa se soubesse quem disse primeiro. Sempre que me dizem que alguém falou algo, rastreio antes. Imaginem apenas que há portas ao redor deste edifício. Imaginem o seguinte: você vai atravessar essa porta por escolha própria. Deste lado, antes de passar, eu diria: quem quiser, venha. Dizem as Escrituras. Está em Romanos, João e outros lugares. A Bíblia diz: quem quiser, venha. Ao passar por essa porta, ao olhar para trás, verá, escolhido nele antes da fundação do mundo. É o que diz a Escritura, e entenda bem. Me dê um tempo, pois se você parar aqui e entender errado o que ensino, ou se confundir achando que concordamos, ouça até o fim. Entenda isso, me dê tempo. Sei que há muitas opiniões diferentes aqui. Sei que ensinam coisas diversas. Receio que isso foi distorcido. Voltemos ao seu ensino real. Prestem atenção. Quando ele diz, vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo, ouçam bem. Ele quer te dizer algo, há um propósito, em vez de indagar: será que fui escolhido? Podemos nos perguntar: por que fomos escolhidos? A eleição tem um propósito. É nisso que foca. Verso 4. Sejamos santos e irrepreensíveis diante dele. Desde antes da fundação do mundo, Deus determinou que, mesmo com todos os nossos pecados e erros, decidiu enviar Jesus Cristo para este mundo. Por quê? Porque ele iria separar algumas pessoas para si mesmo. É disso que se trata. Refere-se a separar. Temos uma série sobre o livro de Josué do Antigo Testamento, que ilustra a vida cristã, e estudamos como Deus os separou. Eles foram feitos para serem especiais. Eu adoro falar sobre isso na igreja. Ouçam-me, porque Deus nos separou para que pudéssemos crescer, nos desenvolver e nos tornar quem Deus nos criou para ser. Uma das razões pelas quais nos reunimos toda semana, seja em grupos pequenos ou grandes, é para crescer no entendimento de quem é o Senhor, o que Ele quer fazer em nossa vida e como Deus quer que cresçamos. Ele quer que avancemos além disso. No encosto dos bancos você encontrará um livro de visão. Se você não é membro, temos um plano de crescimento. Temos nossa jornada de vida em permanência. Veja este livro para saber mais sobre os grupos de discipulado. E a razão disso, ouçam-me com atenção. Não fazemos nossas aulas ou grupos de discipulado apenas para contar quantos assentos estão ocupados ou quantas pessoas temos aqui. Com certeza não. Deus escolheu e selecionou seus seguidores para separá-los e para que pudessem crescer. E a Bíblia ensina em Filipenses que podemos brilhar como as estrelas do céu por causa do que Deus fez em nossa vida. Ele nos quer separados para Ele. Esse é o plano escolhido por Deus. Paulo diz: bendito seja o Pai porque nos escolheu e nos direcionou a nos separarmos para Ele. Mas depois há uma segunda palavra, e nos ajude com a segunda palavra. Fala de brigas familiares. Acha que já teve discussões fortes em casa? Mencione na igreja. Ele diz a palavra predestinado. Paulo usa a palavra predestinado. Agora quero que prestem atenção a esta palavra. Ela está nos versículos 4 e 5, você vai ver. Mas no versículo 4 diz isto: e geralmente deixamos passar. Quando você chega ao final do versículo anterior, veja o que diz. Diz em amor. Frequentemente ouço falar sobre predestinação e omitem isso, mas não se pode omitir porque é contextual. A Bíblia fala sobre predestinação, fala sobre algo predeterminado, mas diz que em amor nos predestinou, seguidores de Cristo, para a adoção a algo. E como filhos por meio de Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Paulo nos mostra o poder bem aqui, desde o início. Em amor está dizendo, Deus predestinou. Ouçam com atenção, porque muitos nunca ouviram o que vou dizer. Alguns de vocês já têm experiência, mas é uma experiência equivocada sobre o que vou dizer. E quero ir ao contexto. Vou colocar isso em contexto. Quero que vejam isso. O que é predestinação? Vamos ver o que significa essa palavra. Significa estabelecer limites antes do tempo. Isso significa limitar previamente, predeterminar, preordenar. Diga assim: Deus em amor pôs limites. Agora, isso é o que preciso que vocês entendam. Digam amém para eu saber que estão me ouvindo. A escolha nos leva a uma eternidade passada.
Ou seja, muito antes de algo ser criado, não quando aconteceu. Deus sabia o que fazer e cumprirá o seu plano. A predestinação aponta para a eternidade futura. A escolha refere-se a de onde fomos tirados. Deus sabia que seríamos pecadores e que precisaríamos de um Salvador. Assim, Ele nos resgatou. Tinha um plano para o nosso pecado e tudo mais. Ouçam, a predestinação é para o que fomos escolhidos. É o que tenho para você. Isso é predestinação. Eu marquei os limites do tempo para aquilo que tenho para vocês. Temos dificuldade em aceitar essa verdade. Por que as pessoas discutem e então se desviam do assunto? Porque você é finito. Somos finitos. E a Bíblia ensina que Deus é infinito. Somos pensadores finitos. Tudo na sua vida, olhem todos aqui, tudo na sua vida é marcado pelo tempo. Escutem-me, tempo e espaço. Tudo em você é tempo e espaço. Tudo relacionado à sua vida, isso é sua vida passada. Presente e futuro, essa é a sua vida. Minha vida é assim, passado, presente e futuro. É a única vida que você conhece sendo finito, mas Deus é infinito. A Bíblia diz isso. Você vê no Gênesis, no Antigo Testamento, vê Jesus usando esse termo. A Bíblia ensina que Deus diz, eu sou, não eu fui, não só eu sou, não eu serei, eu sou. Em outras palavras, Deus não existe no tempo e no espaço, não está limitado pelo tempo e pelo espaço. Deus não vive no passado, presente ou futuro, Ele é o eu sou, é eterno, e é por isso que nos é difícil compreender essas verdades. Mas a predestinação é uma verdade que se aplica aos filhos de Deus, e somente aos filhos de Deus. Esse é o único contexto em que se fala de predestinação, o que Deus está fazendo por seus filhos, o que Deus planejou para eles, o que Deus tem para eles. A predestinação não é uma verdade que tenha qualquer relação com os perdidos, nunca se falou disso. Isso nunca foi exposto de nenhuma forma. Escutem com muita atenção. Tem gente, digam amém para eu saber que estão ouvindo. Assim está melhor. Se eu passar 5 minutos a mais é por ter que fazer isso. Estou brincando, meu nome é Cris, sou seu amigo. Há algumas pessoas, escutem com atenção, pessoas boas e sinceras, que pensam que não só alguns estão predestinados ao céu, mas acreditam que há quem esteja predestinado ao inferno. Obrigado. Agora, o problema com isso é que não está em nenhuma parte da Bíblia. As Escrituras nunca dizem que alguém foi predestinado ao inferno. Não encontrará isso. Você diria, espere, se uns vão ao céu, outros vão ao inferno. Isso pode parecer lógico para você, mas não é bíblico pelas Escrituras. Você nunca relaciona sua lógica com as Escrituras? Uma pergunta, acha que o que Deus pediu a Noé era lógico? Foi isso que Deus fez? Deus usou a lógica com Noé? Acha que Deus foi lógico com um homem de 90 anos ao dizer, terá um filho? Agora Deus age com lógica? Já estudou a Bíblia? Entendeu? A Bíblia nos diz, os seus caminhos não são os meus, nem os seus pensamentos são os meus. Estou acima de você. O que ocorre é que pessoas muito inteligentes começam a interpretar as coisas da maneira como elas as veriam. Mas não é isso que as Escrituras fazem aqui. Veja. Quando você abre sua Bíblia, está lendo a palavra revelada de um Deus eterno. E é impossível que sua mente pequena, consiga compreender tudo. As pessoas se complicam quando tentam dizer, bem, se isso é assim, então, quando tentamos entender tudo. E então o que acontece é, me escutem, você nem sequer ganha todas as discussões com seu parceiro. Quero que você pense nisso por um momento. Você não ganha todas as discussões, nem com pessoas lógicas. Bem, com pessoas lógicas ou ilógicas ao seu redor, o que te faz pensar que vai conseguir medir as coisas de Deus? Como tentamos medir e tornar tudo lógico, acabamos criando sistemas artificiais. Vou ensinar isso a vocês e peço a Deus que quem nunca ouviu sobre isso não caia na armadilha. Mas há pessoas que têm um sistema calvinista chamado calvinismo. E o que o calvinismo faz é focar no lado divino da salvação. Mas então você tem o outro lado. Há um lado do qual falam que chamam de arminianismo. O arminianismo fala sobre a responsabilidade do homem, sobre seu foco no que ele deve fazer. Já mostrei a vocês biblicamente que a Bíblia fala da salvação tanto da perspectiva de Deus quanto da perspectiva do homem. Então já vemos que a Bíblia fala dos dois lados. E o que acontece é que surge essa divisão com pessoas dizendo, eu sou isso ou eu sou aquilo. Aliás, eu não gosto de nenhum dos dois sistemas. Podem voltar a Charles Spurgeon, pastor do século XIX e o mais citado hoje em igrejas de todo o mundo, superando qualquer outra pessoa, viva ou morta.
No século XIX, vejam só, ele disse que ambos eram defeituosos. Eles não conseguiam levar você à compreensão absoluta. E eu só diria que não gosto de sistemas. Eu amo a palavra de Deus. Na verdade, ao estudar a Bíblia, encontramos a parte de Deus e a responsabilidade do homem. E então, o que fazemos é perguntar: o que fazemos com isso? Está claro que a Bíblia fala do homem, mas também fala de Deus. Ouçam, não se prendam ao que não podem unir. Resumir toda a Bíblia faria de você o próprio Deus. Olha só, vou ajudar todo mundo aqui. Você não é, e ainda bem que não é. Podem dizer amém? Pensem nisso por um momento. Se explicássemos tudo o que Deus fez e faz, seríamos Deus, mas não somos. Todos nós falhamos nisso. Estou falando com vocês de coração. Eu realmente quero que vocês me ouçam. Muitos seguidores de Cristo seguiam por rótulos. Eu escolho seguir Jesus. Se não tomarmos cuidado, pegamos algo e sequestramos, colocando a ênfase no que está errado em vez do que está certo. Isso é sobre a sua herança. Isso tem a ver com o que Deus diz. Olha, essa escolha é de antes da fundação do mundo. Eu sabia que você seria a bagunça que é, mas mesmo assim envio meu filho para morrer por você. Ao entrar na predestinação, ele te diz: é o que preestabeleci, meu plano para o povo. Nós aceitamos. E nós tentamos voltar atrás quando Deus diz: por que voltar atrás no que eu já mostrei adiante? Pare de confundi-los com argumentos ridículos. E aliás, para quem tiver dificuldades comigo ao dizer isso, acho interessante que os homens que escreveram essas palavras, Pedro e Paulo, nunca discutiram nas Escrituras sobre coisas pelas quais discutimos hoje, o que significa que eles entenderam claramente suas palavras, entenderam claramente seus propósitos. E não ficaram combativos sobre para onde iriam. A predestinação não tem a ver com a atitude de Deus em relação aos perdidos. No Novo Testamento, isso é direcionado aos seguidores de Cristo. Este é especificamente o desejo de Deus para o mundo. Vamos deixar que a Bíblia nos mostre isso em 2 Pedro 3,9. A Bíblia diz: o Senhor não demora em cumprir suas promessas. Tudo o que Ele prometeu não é demora, como pensam alguns, mas Ele é paciente com vocês. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Isso é óbvio. A vontade de Deus, o seu desejo, é que todos se arrependam. Anote 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4. Apresento-as pela Nova Tradução Viva. Vejam o que diz: isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador. Vejam só. Quem deseja que todos sejam salvos e conheçam a verdade, vou dar outra. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, falando sobre os seguidores de Cristo, está escrito o seguinte: ele diz que somos embaixadores de Cristo, como se Deus chamasse o mundo por meio de nós. Isso remete a Efésios, onde somos chamados a ser santos, irrepreensíveis e separados, que nos destaquemos como estrelas no céu neste mundo. E diz: por essa razão fazemos esse chamado, rogamos em nome de Cristo, reconciliem-se com Deus. Esse é o desejo do coração de Deus. Mesmo ao usar a palavra predestinação, em amor, é o desejo de Deus que todos sejam salvos. Então perguntamos: por que nem todos são salvos? É uma pergunta justa. Qual o problema? O problema não está em Deus. O problema está no homem. E aliás, para aqueles que têm dificuldade em ouvir isso, deixemos Jesus nos falar, pois adoro ir a João 3. Podemos ir a lugares, colocar Jesus na terra e ouvi-lo falar. Veja João 5, versículos 39 e 40. É um dos grandes versículos bíblicos. Preste atenção, pois isso está ocorrendo no noroeste do Arkansas hoje. Veja o que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Vocês sabem o que isso significa? Amigos, ao lerem este livro, verão a lei e exatamente o que devem ou não fazer. Muitos esperam que, seguindo essas regras, encontrem a salvação. Isso ocorre em toda a nossa cidade e no mundo. As pessoas estão entendendo isso e se perguntam: o que devo fazer? Alguns de vocês buscam regras para chegar ao céu, mas vejam o que diz: estas palavras dão testemunho de mim. Pessoal, as regras falam de mim e do plano de Deus ao me enviar para morrer por seus pecados, para que fossem perdoados e para que o seu castigo seja pago. Obrigado. E possam vir a me conhecer. E depois vejam o que diz bem aqui: e vocês não querem vir a mim para que tenham vida. Onde estava o problema? Seria a vontade de Deus? Não, é a do homem. Aí está o problema. Vejam, o homem tem, escutem bem, livre-arbítrio.
Isso é limitado. Diz, pastor, como assim? Arbítrio limitado? Ouça, a Bíblia é clara. Não importa o que Trump faça, nem o que o líder do Irã faça. Não me importa o que o líder da China faça. Não importa o que Putin ou qualquer um faça. Deixa eu te falar uma coisa. Este mundo veio de Deus e vai voltar para Deus. Deus vai levar este mundo ao seu final necessário. Ele vai cumprir seus planos e seus propósitos. Não importa o que você faça. Não importa o que eu faça. Não importa o que os líderes do mundo façam. Deus vai trazer o seu fim aos seus propósitos e planos, o que significa que nem você nem eu podemos alterar o plano geral, a agenda geral do que Deus deseja realizar neste mundo. Então temos livre-arbítrio, mas ele é limitado. E Deus é soberano a ponto de estar conduzindo seu propósito e seus planos até lá. E onde isso nos deixa? Uma grande declaração. Diria quem disse se eu soubesse. Alguém disse e repito para vocês agora. Gostei e vou usar. Aqui vamos nós. É uma ótima ilustração. Pense em um rio e em como ele flui. É uma grande afirmação. O rio do livre-arbítrio humano e o rio da soberania de Deus só se encontram na mente de Deus. Eu digo a vocês, se não tomarmos muito cuidado nos dias de hoje, vamos acabar gastando nosso tempo debatendo sobre coisas que estão além de você e de mim. Quero que me escutem enquanto digo isso. Todos na sala, por favor, digam amém para eu saber que estão me ouvindo. Deus reconciliou sua soberania e o nosso livre-arbítrio. Deus reconciliou sua soberania e o nosso livre-arbítrio. Ouçam todos, nós não podemos, eu não posso reconciliar isso. Sou limitado e finito, Deus é infinito. Não concilio a soberania de Deus com o livre-arbítrio do homem. Mas digo isto, Deus não tem problema com isso. Por isso diz Romanos 10:13, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Você pergunta, o que eu faço? Vou te dizer. Se você sente o desejo de vir a Jesus, você se aproxima, pois Ele o escolheu antes da fundação do mundo. Diante da menor inclinação de vir a Jesus, saiba que Ele o predestinou com um plano e um propósito. Agradeça a Deus por tê-lo enviado para pagar pelos seus pecados. Ele o aceitará como seu, pois o escolheu para fazer parte de sua família. Só por isso já valeu a pena vir. Uma última reflexão sobre isso. Romanos capítulo 1 responsabiliza o homem. Vejam Romanos capítulo 1, versículo 20. Um versículo poderoso. Veja o que diz. Porque desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis. Olhe isso. Desde a criação do mundo, Jesus não está aqui em Romanos 1, 20. Pelo contexto, Jesus ainda não veio. Nada disso aconteceu. Diz que desde a criação do mundo, seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são claramente vistos, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Diz, Ele nos revelou a Jesus Cristo, mas também nos deu uma revelação do mundo. Há um Criador, e diz, veja o que vem a seguir. Para que não tenham desculpa, Ele está dizendo que deveriam ser capazes de olhar para cima e saber que há um Criador. Você deve segui-lo, você deveria saber que há uma revelação dele. E a Bíblia diz que não temos desculpa, porque a revelação que Deus nos deu, predestinação, vamos dizer mais uma vez. E alguém precisa se levantar e estar disposto a ensinar essas coisas e nos ajudar a entender o que temos em Jesus. A predestinação não tem nada a dizer sobre as pessoas que estão perdidas. Nós sequestramos isso, deixem-me focar aqui. Me frustra muito que grande parte do ensino ignore isso. Vejam o que diz Efésios 1, 5. Ele nos predestinou, nos marcou de antemão. Lembrem-se de que este é um pensamento recorrente. Então tudo está conectado, está avançando e em andamento. Essa ideia é um pensamento recorrente. Ele diz que nos predestinou, ou seja, tenho um plano e propósito, já predeterminei. E assim, no versículo 11, é um único pensamento. Veja o que diz o versículo 11. Também recebemos do que falamos uma herança, pois foi predestinado conforme o seu propósito, pois Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus está determinado. Diga amém, porque tenho medo de perdê-los, e esse amém me deixou ainda mais preocupado. Vamos lá, cara, diga amém para eu saber que você está comigo. Deus determinou que toda pessoa salva receberá uma herança. Ele tem tudo predestinado. Ele estabeleceu os limites. Quem vier a Jesus terá herança. Ele diz, Deus tem um propósito para você. Eis a questão, você sabe qual é? Você sabia que isso já está predeterminado? Você sabe o que é delimitado antes de definir os limites? Isso é muito bom, olha só. Romanos capítulo 8, quando Deus te salvou, Ele predestinou o propósito eterno. Ele tem um dos propósitos eternos, não o único, mas um deles é Romanos capítulo 8, versículo 29.
Romanos 8, 29 diz o seguinte: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O mundo está discutindo isso. Aqueles que ele conheceu de antemão, ele predestinou. Vocês estão me ouvindo? Ele está tentando te dizer algo? Não pare por aí. Essa não é a história. A história não é sobre quem ele conheceu antes ou sobre predestinação. Predestinados a serem conformes à imagem de seu filho, essa é a história, essa é a notícia. Deus está dizendo a todos os que salvo, eu vou agir e direcionar em sua vida de tal maneira que se tornarão mais parecidos com Jesus Cristo. Essa é a intenção de Deus. É o plano de Deus que os seguidores se tornem mais maduros. É disso que ele está falando. Vamos voltar a Efésios 1:5. Ele lhe dá outro propósito. Isso é muito bom, gente. Ele mostra outro propósito para a predestinação. Veja, no amor ele predestinou. Vamos conversar sobre isso. O que é isso? Veja o que está escrito. Continuar. Veja a manchete para conferir a notícia. Veja a história. Veja o legado. Em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como seus filhos através de Jesus Cristo, segundo o seu desejo. Agora já conhecemos a palavra adoção. Talvez alguns de vocês tenham sido adotados. Conheço pessoas em nossa igreja que foram adotadas e isso representa ser amado. No sentido do Novo Testamento, tinha um sentido especial e era diferente. A palavra adoção significa ser nomeado como filho. Se você já se sentiu confuso, venha aqui. Vai ficar ótimo. Se já ouviu Jesus falar sobre o novo nascimento, João 3 está falando de cristianismo. Você precisa nascer de novo. Isso nos confunde. Como assim? Do que ele fala? Assume a natureza da família? A adoção significa que você tem direitos familiares. No Novo Testamento, alguém era adotado. Isso é algo muito bom. Vem aqui. Quando você era adotado, isso não acontecia até que você tivesse 21 anos. Quando você completava 21 anos, o que faziam era realizar uma cerimônia e te levavam ao mercado. E o que faziam era uma cerimônia na qual diziam: olha, essa pessoa é da nossa família. E tudo o que temos, tudo o que fazemos e tudo o que recebemos, agora eles têm acesso a tudo isso. Então você trata essa pessoa, que na verdade não é meu filho, mas que foi adotado como meu filho. Você o trata exatamente como se fosse meu filho. Olha, vamos um passo além. Você o trata como me trataria porque eu o adotei e lhe dei tudo. Assim, a adoção no Novo Testamento significa que Deus te escolheu. Ele te predestinou. Agora você tem os privilégios de um filho de Deus porque pertence ao Senhor Jesus Cristo. Isso significa que você pode orar. Significa que você pode falar com Deus e Ele te ouve. Significa que Deus abrirá seus olhos e te trará para a família. E permitirá que professores como eu invistam em você, te ensine nesta Bíblia e que você aprenda, se desenvolva e cresça. E comece a avançar em direção à vida que Deus deseja. É disso que Ele está falando. Tudo o que Deus criou e deseja para você, você pode ter porque foi adotado na família. Agora vou te dizer uma coisa. Se os cristãos parassem de debater termos e passassem para o que a palavra ensina, não precisaríamos de motivação para nos alegrar por fazer parte da família de Deus. Estaríamos entusiasmados, pois tudo o que Deus tem, eu também tenho. Tudo o que preciso está nele. Nós o buscaríamos tanto que o mundo veria algo diferente. E há algo diferente, pois sou filho do rei, e isso deve ser visível em minha vida. É isso que deveria estar acontecendo. Romanos 8,15, amo esse versículo. Fiquei sem fôlego no primeiro culto, quase nem consegui falar. Pois não recebestes um espírito de escravidão para viverdes outra vez com medo. Vou dizer uma coisa, Chris Dixon não vive assim. Ah não, eu estraguei tudo. Onde está Deus? O que fazer? Veja o que diz. Ao contrário, vocês receberam o Espírito de Deus. E quando Ele fez isso, o que houve? Ele te adotou como seu próprio filho. Veja, agora nós o chamamos de Abba Pai. Sabe como dizemos no nosso idioma? Nós o chamamos de papai. E tenho 2 dos meus filhos aqui no culto esta manhã. Minha outra filha vem sábado à noite. 2 filhos estão ali e vou dizer algo. Eles foram abençoados na vida porque tiveram a grande sorte de me chamar de papai. Quer dizer, eles tinham um teto sobre suas cabeças, uma casa e carros para viajar e aproveitar a vida. Tiveram a oportunidade de comer da minha comida e receber da minha sabedoria, que aproveitaram muito. E eu pude investir neles. Por que eu fiz isso? Por que eles conseguiram tudo isso?
Pense em tudo o que fiz desde que aquele bebê nasceu. Levamos eles para casa, trocamos fraldas e os alimentamos. Receberam isso por eu ser o pai, por serem da família. É o que ele diz aqui. Parte da sua herança é que quando você começa a ser adotado na família de Deus, o Espírito de Deus vem habitar em você. E a Bíblia nos ensina em Gálatas capítulo 5 que o Espírito luta contra a carne e a carne contra o Espírito. É a tendência de Chris Dixon, de seguir o seu próprio caminho e arruinar a sua vida. Mas espere um momento, Deus apareceu. Deus adotou Chris em sua própria família. E agora o Espírito de Deus começa a convencer, começa a atrair, começa a corrigir e começa a revelar. E de repente a trajetória da minha vida que estava indo pelo caminho errado, agora pode começar a seguir o caminho certo. Porque o papai me adotou em sua própria família. E agora posso ter a vida, viver a vida que Deus planejou para mim, mesmo em meio às dificuldades. Deus está lá comigo, agindo na minha vida. Essa é uma verdade gloriosa que é ensinada bem aqui na palavra de Deus. E então há mais uma palavra. Às vezes ainda gostaria que tivéssemos 5 ou 6 cultos, porque eu poderia ensinar isso o dia todo. Aqui está outra boa palavra, e essa é realmente boa. É a palavra amado. Vocês a encontram no versículo 6. Então pensem nisso. Percorremos o caminho do versículo 4, versículo 5 e versículo 6 para o louvor da glória da sua graça. O que ele fez ao nos escolher antes da fundação do mundo. O que ele fez ao nos adotar em sua própria família, como seus filhos, onde podemos chamá-lo de papai. E então diz isto que nos concedeu gratuitamente. Não ganhamos, não trabalhamos por isso, não merecíamos, não tivemos nada a ver com isso. Ele concedeu gratuitamente. Veja o que diz aqui. Aqui está sobre nós no amado. Agora quero preparar isso. Quero explicar isso. No versículo 4, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Veja esta palavra, irrepreensíveis, significa olhar para dentro. Todos me escutem? Adolescentes, todos na sala, eu digo a vocês, entendam isso. Vou te dizer o que essa palavra significa. Significa que Deus vê dentro de você como ninguém mais consegue. Ele vê todas as falhas, todos os pecados e mentiras e as coisas escondidas que ninguém mais consegue ver. Deus vê absolutamente tudo isso. E a Bíblia nos ensina que, como Deus pode ver tudo isso, é o seguinte. Escutem bem, pessoal. Vou terminar. Preciso que vocês me escutem. Isso é direto. O melhor da nossa igreja é que eu só os guio pela Bíblia e não tenho uma agenda. Não tenho algo que quero que vocês sigam e acreditem como eu nisso ou naquilo. Ensinamos a Bíblia e vocês decidem o que fazer. Prestem muita atenção nisso, pois o que nos diz é que éramos inaceitáveis para Deus. O problema do mundo atual é que não querem ouvir isso. Fazemos guerras por causa da política, porque todo mundo quer se sentir bem. Então brigam pelo que acreditam. Porque se você não chega lá, então eu não sou bom. Por isso estamos lutando por aceitação. Eu acredito nisso. E porque acredito nisso e sinto assim, deveria ser aceito por isso. Todos fazem isso sem exceção. Todo mundo está fazendo isso. A Bíblia diz aqui mesmo que somos inaceitáveis. Não somos aceitáveis para Deus porque há pecado em nossas vidas. Romanos 3:23 se aplica a todos, sem exceção. Vale para quem está no palco e na plateia. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. Portanto, temos um problema grave. Temos um problema sério. Por favor, preciso que você entenda isso. Um problema muito sério. O pecado nos separou. Veja o versículo 6, que nos foi dado de graça. Por que ele fez isso? Porque não podíamos merecer, pois somos indignos perante Deus. Então, tudo o que conversamos, adoção, ser predestinado, acesso a Deus, eu sou um filho, posso ter o que Ele tem para mim. Por que estou recebendo isso? Não porque eu mereci, Ele me deu de graça. Como foi concedido? Nós. Como? No amado. Quem é o amado? Jesus, Mateus capítulo 3, Jesus vai ser batizado por João Batista, Jesus está pronto para ser batizado por João Batista, Mateus capítulo 3, a Bíblia ensina que o que acontece é que ele entra, isso é bom, ele pega Jesus, se prepara para batizá-lo, ouçam bem, ele o pega e o batiza. Quando sai da água, a Bíblia diz que uma pomba desce do céu e uma voz clamou. Lembram o que a voz disse? Este é o meu filho amado, em quem me agrado.
Há alguns anos, no último ano do Gunnar no ensino médio, jogamos futebol americano contra o maior rival dele. Ele teve uma ótima temporada, mas estávamos perdendo por 10 pontos no último quarto. No último quarto, o Gunnar entrou e mudou o jogo. Ele lançou 165 jardas e correu 85 só naquele período. Viramos o jogo e fomos para a prorrogação. Eles não marcaram, então na nossa primeira jogada ele lançou o passe da vitória e vencemos. Mas o que aconteceu depois foi que chutamos um field goal para ficar a uma pontuação de diferença. Depois avançamos e Gunnar escapou 55 jardas pela lateral para marcar e empatar o jogo. Quando ele fazia isso, falávamos: vocês reclamam dos jogadores, então os pais sentam na última fila, longe da negatividade. Brincadeira, a gente sobe para a última fileira junto à cerca. O Gunnar estava pela lateral e disparou. E eu nem pensei, só gritei: esse é meu filho! Todos em volta me olharam: sério, aconteceu isso? Nem conhecia aquelas pessoas. Aí me disseram: é seu filho. Sim, parabéns, parabéns. Mateus capítulo 3, Jesus sendo batizado para a fundação do mundo, antes da fundação, ele marcou os limites, ele tomou a decisão: Cristo vai vir, ele vai receber a ira, ele pagará a pena. Antes de criar o mundo, ninguém existia, o mundo não existia, Deus decidiu enviar seu Filho, a criação se desenvolveu, ele viu o Gênesis e sua excelência, ele viu o pecado e a sujeira, o que o mundo produziu sem ele, agora ele está sentado ali e Jesus está aqui. Este é o plano. Este é o plano divino, o predeterminado antes da fundação do mundo. Você sabe o que significa o batismo? Você desce as águas, você foi lavado, você foi purificado, você foi sepultado. Você foi sepultado, mas agora ressuscitou para uma nova vida. E Jesus está aqui na terra e Deus o observa do céu. E é como se Deus visse o fruto de tudo o que está fazendo. E é como se o céu explodisse em júbilo e Deus dissesse: esse é o meu filho que está fazendo isso pela humanidade, pelo mundo. Cara, estou tão satisfeito com o que meu filho fez. Esse é o amado. Isso é exatamente o que está acontecendo nessa imagem do que Deus fez por nós. E a Bíblia diz que por esse ato, o que Cristo fez por nós na cruz, podemos ser aceitos. Quando você vem a Cristo, você é aceito em Jesus e agora está no amado. Deixe-me te mostrar algo. Somos amados por causa do amado. Aqui está o surpreendente, é a parte mais incrível. E com isso quero terminar. Começa a música, relaxem todos, estamos encerrando, vamos lá. Você sabia que por essa ação da cruz, como seguidor de Cristo nesta manhã, Deus te ama tanto quanto ama a Jesus? O que significa que é tanto quanto Ele ama a si mesmo? E você diria: não, espere um momento, pastor. João 17, versículo 23. O contexto é Jesus. Ouçam o que Jesus ora ao Pai. Olhe isso. Eu neles, os seguidores de Cristo. Temos Cristo. Entramos na família por meio do amado. Vejam isso. E tu em mim, para que sejam aperfeiçoados em unidade. Tudo para o que os desenhamos. Para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste. Prestem bem atenção ao que diz. Para que o mundo saiba, isso me comove. E os amaste assim como me amaste a mim. Jesus está dizendo: quero que você saiba, quero que o mundo veja isso. Pense na sua vida, pense na sua herança, no que Deus te deu, que os amaste assim como me amas a mim. A Bíblia diz: somos aceitos em Jesus. Agora, alguém poderia me dizer: pastor, que utilidade prática isso tem para a minha vida? Todo mundo anseia ser aceito. Todo mundo anseia ser aceito. Por isso dirigimos carros com emblemas, para que você possa olhar para o meu carro e dizer: ó, veja o dinheiro que eu ganhei, veja o trabalho que eu tenho, veja o que é. Por isso usamos roupas de marcas conhecidas. Queremos a etiqueta, queremos algo que diga: veja o que conquistei, veja o que eu tenho, veja o que eu dirijo. Todas essas coisas. Por isso as redes sociais são a meca. Por isso as redes sociais são a meca das notícias e da cultura global. Acreditamos que elas controlam a narrativa, como eu pareço e se sou aceito pelos outros. Por isso o mundo se enfurece, porque não conseguem ser aceitos, porque fomos criados, fomos projetados antes da fundação do mundo para sermos aceitos. E o que acontece então? Pensem nisso. Estou dizendo para vocês, escutem. As pessoas tiram uma foto e usam 25 filtros antes de publicá-la. E então vão olhar para isso e dizer: olha como estou bem e tudo mais. E você pensa: cara, esse produto é falso. Fazemos coisas assim. Você já se perguntou por que enviamos cartões de Natal e não vídeos de Natal?
Ninguém pode ver a gente dizendo, sorriam para esta última foto para a gente sair e tomar sorvete. Se fizerem careta, ficam sem jantar. Ninguém vai enviar esse vídeo. Ninguém vai postar isso, né? Nós controlamos a narrativa, pois se eu a controlo, é exatamente o que ocorre no mundo hoje. Então eu consigo ser aceito. Quero dizer que existe uma aceitação muito maior do que qualquer outra neste mundo. O Deus do universo enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados. Ele planejou isso antes do seu pecado, sabendo que você pecaria. Para que você pudesse ser perdoado, pudesse ser lavado e pudesse ser aceito. E não só poderia ser aceito, mas agora poderia fazer parte da família e ter todas as bênçãos que a família pode oferecer. Então eu só quero dizer a todos, já estamos quase terminando. Olhem aqui todos, se neste momento você tem a menor inclinação de que deveria vir a Jesus, você deveria vir. Você deveria vir porque será um dos escolhidos. Você será um daqueles para quem Deus predeterminou a próxima etapa no futuro da sua vida.